E vou compartilhar minha tela e gostaria que vocês confirmassem que ela está visível para todos. Está aparecendo, prof. Perfeito. Então, essa propriedade que nós vamos observar é a Granja Agrícola São Francisco, é de um amigo nosso, engenheiro agrônomo Francisco Soulier, e essa propriedade ela se encontra em Ronda Alta. Para quem conhece a região, uma região de altitude, uma região que tem potencial alto para milho, né, para soja, e fica na esquina Natalino. Essa esquina aí é famosa aí. Houve no passado alguns conflitos aí, né, pela posse de terra e etc. Mas nós vamos ver que práticas de manejo, então, são adotadas nessa propriedade. O produtor, o seu Chico Soulier, ele estabeleceu 4 premissas que ele vem adotando em longo prazo. A primeira premissa era incrementar o aporte de nitrogênio na sua propriedade. E esse nitrogênio, preferencialmente, que fosse oriundo da fixação biológica de nitrogênio. Quanto à fertilização, ele procurava fertilizar acima da exportação. Ele calculava a produtividade que ele tinha nas lavouras, calculava a exportação de nutrientes no grão, e ele procurava fertilizar um pouco acima da exportação. Então, ele acabou construindo um nível de fertilidade alto. Além do que, ele focou na questão da construção de um perfil favorável ao aprofundamento do sistema radicular, e, neste caso, ele procurou controlar a acidez em profundidade. Então, procurando aumentar o cálcio e diminuir o alumínio das camadas subsuperficiais. E, finalmente, ele procurou respeitar a presença do milho na rotação de culturas. Então, são 4 premissas que a gente não encontra assim, com muita frequência, né? É uma visão bem interessante de como conduzir uma propriedade. Evidentemente que ele tinha um capital para poder fazer este manejo, essa gestão, mas eu quero detalhar como ele conduziu isso. Essa apresentação foi elaborada pelo próprio Chico. Então, a ideia dele era o seguinte: a adubação deveria ser, no mínimo, se a adubação fosse igual à exportação, e ele acreditava que isso não era suficiente para promover o incremento da matéria orgânica na velocidade que ele gostaria. Então, a ideia dele foi aumentar um pouco a adubação acima da exportação, e com isso, né, ele conseguia maior produtividade e maior retorno de resíduos, maior retorno de resíduos ao solo, porque existe uma relação entre grão e parte aérea. Quando você produz mais grãos, você também aporta maior quantidade de matéria seca. E então os nutrientes que ele manejou foi nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Que ele procurou sempre adubar um pouco mais. Eu diria para vocês que o enxofre é um nutriente que é bastante difícil
da gente manejar, porque ele é muito suscetível a perdas por lixiviação. E ele procurou adotar esse manejo por longo prazo. Então, um pouquinho da visão dele, vou diminuir aqui um pouco o tamanho da tela para a gente poder enxergar a tabela completa. Então, ele nos fala que ele fez esses tratamentos, né? Por exemplo, o Pouzil, nas condições dele, produz 3,61 toneladas de matéria seca parte aérea. A aveia preta, com essa adubação, produzia 6 toneladas de matéria seca. E a ervilhaca produzia um pouquinho menos, 5,31. Quando a gente colocava o milho em cima do Pouzil, né, então somando a matéria seca do inverno mais o que o milho produzia, ele alcançou 13,75 toneladas de matéria seca por hectare. A gente já falou para vocês que o número, assim, referência que a gente trabalha é em torno de 10 toneladas de matéria seca para manter o estoque de matéria orgânica sob plantio direto. Agora, quando olhava para o nitrogênio que estava sendo aportado era muito pequeno, né? Era apenas 39 quilos. Quando ia para a aveia preta, a produção de matéria orgânica era semelhante, mas a quantidade de nitrogênio ciclada no inverno era superior. Então, nós chegamos a 74 quilos de nitrogênio. E quando colocava ervilhaca, o que acontecia? Você aportava nitrogênio, este nitrogênio promovia maior produtividade de milho, produzindo mais milho, aportava mais matéria seca. E a ciclagem de nitrogênio total pulava para 104. Então, baseado nesses dados obtidos na própria propriedade, ele desenhou um sistema de rotação de culturas que privilegiava o aporte de matéria seca e também a ciclagem através de fixação biológica de nitrogênio e ciclagem do aporte de nitrogênio. Aqui algumas imagens para vocês verem. É uma região, um solo de um potencial produtivo elevado, né? E aqui ele está na operação de dessecação de aveia. E aqui nós temos a ervilhaca. O Francisco, ele comercializa essa semente de ervilhaca esmeralda. Ele é detentor do registro deste material. Eu não sei se eu tive a oportunidade de comentar com vocês, mas essa ervilhaca peluda, ela é diferente da ervilhaca comum. Deixa eu ver aqui, desligar o som de alguns de vocês aí, por favor. O som, mantenha o microfone mutado aí. Pronto. Qualquer coisa eu muto por aqui. Peço desculpas aí. Bom, voltando. Essa ervilhaca peluda, ela tem algumas diferenças da ervilhaca comum. Ela é de ciclo mais curto. Você veja que isso aqui é o mês de setembro e ela já está com essa produção de matéria seca. Ela tem folhas estreitas, muito ricas em cálcio e nitrogênio, e essas folhas constantemente caindo ao solo estimula a multiplicação de minhocas. Então, assim, essa semente da ervilhaca esmeralda, ela é muito procurada no mercado, sabe? E ele comercializa. Bom, ele faz o que a gente chama semeadura no verde ou plantio no verde. O que nós estamos vendo aqui é uma semeadura de milho em cima de ervilhaca
E isso aqui, a data de semeadura é dia 19 de setembro e a data de dessecação é dia 19. Então, no mesmo dia, ele dessecou e fez a semeadura. Qual a vantagem de fazer isso, né? A grande vantagem é a sincronia entre a liberação dos nutrientes da ervilhaca com a demanda do milho. Se nós esperarmos 2 semanas para manejarmos a ervilhaca, semearmos o milho e o milho aí estar em V6 para ter uma absorção maior de nitrogênio, nós vamos ter aí praticamente um mês e uma semana, e nesse período muito nitrogênio pode ser perdido por lixiviação. Ao fazer a semeadura no verde, ele consegue uma melhor sincronia entre a liberação do resíduo da ervilhaca com o desenvolvimento do milho. E não existe alelopatia entre a ervilhaca e o milho. Este sistema hoje também está sendo utilizado no trigo. Então, se semeia nabo forrageiro e depois, praticamente no mesmo dia, um dia antes, se desseca esse nabo e se faz a semeadura de trigo em cima do nabo verde. São adaptações que os agricultores fazem, especialmente com esses materiais de decomposição muito rápida. Ele fez... Bom, aqui vocês têm uma imagem desta ervilhaca semeado o milho já, e a ervilhaca fica verde, né? Embora ela já tenha recebido a dose de herbicida, ela vai começar o processo de senescência, mas se ganha tempo com isso, né? Em termos de estabelecimento do milho, na melhor época, e também a questão do fornecimento de nitrogênio via palhada. Aqui nós temos a mesma imagem, algumas semanas e 10 dias depois, nós observamos, então, que o solo se encontra totalmente protegido. Neste caso aqui, a semeadura foi em contorno também, o que é bastante interessante, especialmente para conter as enxurradas. Me reportaram que a chuva que ocorreu semana passada foi muito intensa em Santa Maria, mas aqui no Planalto foi mais intensa ainda. Agricultores de Ipiranga, que fica entre Passo Fundo e Erechim, me reportaram que tiveram precipitações de 220 milímetros em 24 horas, e que isso deu uma erosão assim muito grande. Então, é terrível, né? Você ter, no caso deles aqui, uma chuva de 50 milímetros pela parte da manhã, os solos já estavam encharcados, e em cima disso aí, 4, 5 horas depois, veio outra chuva muito intensa com um volume de 150 milímetros. Então, aqueles solos que não estavam muito bem protegidos sofreram muita erosão e, assim, está até um pouco triste de andar pelas áreas aqui que foi semeado o trigo recentemente e que pegou essa chuva toda e tem muita erosão, né? Mas voltando ao nosso caso, aqui vocês têm a palhada da aveia. No caso da aveia, ele não fez essa semeadura no verde, ele dessecou a aveia, esperou 10 dias e semeou o milho. Vocês vejam que a produção de matéria seca da aveia, pelas características de ser uma gramínea, fornece uma cobertura mais estável, né? Inclusive, a gente tem até dificuldade de observar aonde estão as linhas de semeadura. Agora, aqui nós já temos o milho se desenvolvendo nesse sistema. Observem a qualidade da semeadura
da população de plantas e do próprio vigor que esse milho está saindo em cima da ervilhaca. Aqui nós já estamos aí, talvez, num V6, né? V4 para V6, e a gente observa que houve esse sincronismo entre a liberação do nitrogênio da ervilhaca, especialmente das folhas, e a absorção pelo milho, que era o objetivo desse agricultor. Ainda é possível notar que o solo se encontra ainda protegido, né? E muito bem semeado esse milho. E agora é o que nós gostaríamos de ver, né? O milho já completando o seu ciclo e ainda sobrando resíduos vegetais na superfície do solo. Então, em seguida, nós já vamos ter o aporte aqui de mais 12 toneladas, 10 toneladas de matéria seca do milho, e vai se criando camadas de deposição de resíduos, e isso garante, então, atividade microbiana durante 365 dias por ano. E a consequência disso para o solo é que nós temos a formação de um horizonte superficial enriquecido em matéria orgânica. Peço desculpas aí que está vazando um pouco de ruído de fora aqui. Mas observem que houve um aumento da matéria orgânica nessa camada aqui de 10 centímetros. A estrutura do solo responde a todo esse aporte de matéria seca, raízes, atividade biológica, e se começa a construir quase um horizonte antropizado, um horizonte de altíssima qualidade, e isso é fruto, né, destes processos. Quando a gente olha para a camada do subsolo, nós notamos a característica original desse solo. Para quem não é familiar com ronda alta, são solos bastante argilosos, né? Como vocês estão observando aqui. Então, essa camada superficial é um indicativo de que o manejo dele está funcionando. Eu vou pular um pouco aqui, ele faz muita experimentação na fazenda, e a gente já vai olhar um pouco dos resultados que ele obteve. Então, aqui ele estava testando essa ideia de semear no mesmo dia, né? Comparado com 17 dias. Então, vamos comparar primeiro o caso da ervilhaca com 0 dias da dessecação e 17 dias de dessecação, que seria o normalmente prescrito. Observem a curva vermelha do 0 dia, resposta a doses de nitrogênio. Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui para vocês poderem ver. Isso. Aqui são quilogramas de nitrogênio de ureia. Se a gente multiplicar por 0,45, nós temos a dose de nitrogênio. Observa-se que a ervilhaca manejada no mesmo dia, com doses pequenas de nitrogênio, aqui nós estamos falando 22 quilos, 90 quilos de N, inclusive produziu um pouquinho mais do que dessecada a 17 dias. Então, esse ganho aqui foi o sincronismo, certo? Mas à medida que você aumentou o nitrogênio no milho, aí houve uma tendência das duas produzirem muito parecido. Já no caso da aveia, né, para surpresa dele, minha, a aveia manejada no mesmo dia se comportou parecido com a dessecada 17 dias antes. E também chamou a atenção a resposta a nitrogênio. No caso da aveia, houve uma resposta bem interessante ao nitrogênio. Já no caso da ervilhaca, a resposta ao nitrogênio foi muito menor. Então, a gente tem uma fórmula para
para estudar isso que a gente chama equivalência de nitrogênio. Nós pegamos a curva de resposta da gramínea, que seria essa aqui, e plotamos uma linha reta em relação à da ervilhaca. E aí nós chegamos à conclusão seguinte: com 150 quilos de ureia, que seria uma adubação de 70 quilos, 70 quilos de nitrogênio, na aveia eu precisaria, como a gente viu, 350 a 400 quilos. Quer dizer que eu precisaria mais que o dobro de nitrogênio na aveia para alcançar a mesma produtividade que eu alcançaria com a ervilhaca e 150 quilos de N. Além do que, na maior parte das doses de nitrogênio, a ervilhaca sempre foi superior à aveia. Só houve empate numa dosagem muito alta de nitrogênio na aveia. Então, isso mostra o fator, o efeito fertilizante da ervilhaca. Então, olhando para a produtividade, né, isso é uma economia muito grande. Outra coisa que a gente pode observar que é milho sem irrigação. E os tetos produtivos são muito interessantes, né? Nós estamos falando aqui de 14 toneladas de milho, né? Entre 13 a 14 toneladas, com pouco uso de nitrogênio. Vamos seguir em frente. Opa, perdão. Vamos seguir em frente aqui Vou voltar uns slides. Tá, esse aqui foi o último que a gente viu. Para comprovar isso aí, ele tirou uma foto do milho com 0 N, com ervilhaca, e milho com 300 quilos de N. E a gente observa que a folha baixeira, aonde só tinha ervilhaca, até ficou mais verde, né, do que aonde foi 300 quilos de N. E a gente pode ter algumas teorias para isso, né? Mas uma delas é que se você tem muito nitrato, né, a planta pode ter feito uma opção por absorver o nitrato mineral da ureia e não do N da ervilhaca, né? Ou absorveu em quantidades excessivas. Mas, de toda forma, está muito bonito aqui a folha baixeira, da onde só tinha a ervilhaca e sem nitrogênio. Mas o objetivo dele era aumentar a matéria orgânica. Vamos ver se ele conseguiu. Então, em 1980, quando o pai dele é quem fazia a gestão da lavoura, a matéria orgânica era 3,72. Em 1995, eles adotaram o plantio direto, fizeram a transição do convencional para o direto, e a matéria orgânica estava em 3,63. A partir de 95, entrou o plantio direto, e a partir de 2002, entrou aquele manejo que ele detalhou anteriormente. E o que a gente observou? Primeiro, que a adoção do plantio direto praticamente melhorou um pouco o teor de matéria orgânica, mas foi pouca coisa, né? Foi realmente uma quantidade pequena. Mas a partir de 2002, quando ele combinou plantio direto com alta adição de resíduos e fixação biológica de nitrogênio, ervilhaca, as coisas começaram a ir para o caminho que ele gostaria, né? Foi para 4 de matéria orgânica e, finalmente, 4,22. Mas eu queria mostrar para vocês que aumentar a matéria orgânica realmente é um processo lento. A gente costuma dizer que para aumentar 1% de matéria orgânica são necessários 10 anos, tá? Dependendo da adição de resíduos e do tipo de solo que você está. Neste caso aqui, nós tivemos um intervalo de 7 anos e um incremento de 0,4 unidades, 0,4%
no intervalo de 7 anos. Provavelmente precisaria 14 anos para aumentar 1% de matéria orgânica. Mas o que eu quero dizer, menos importante é você dizer que aumentou 1%, o importante é o funcionamento do solo. E com 4% de matéria orgânica, esse solo vai funcionar espetacularmente bem. E é isso que o agricultor mais deseja. Então, a maior parte da lavoura dele, antes, em 1980, a maior frequência dos pontos amostrais, ele fazia uma espécie de grid de amostragem, né, como nós fazemos na agricultura de precisão, estava entre 3 e 3,5. Mais adiante, já concentrava em 3,5 e 4. E mais recentemente, então, já começava a concentrar entre 4 a 4,5. Isso mostra que realmente está avançando os teores de matéria orgânica. Ainda a gente pode olhar que no início dos trabalhos tinha uma frequência elevada de 2,5 a 3, que eu diria assim, é um teor de matéria orgânica que compromete um pouco a atividade biológica da microbiota. Se a gente for fazer atividade enzimática, que vai estar relativamente baixa. Já mais adiante, houve uma diminuição da frequência dessa classe de teor de matéria orgânica. E em 2005, praticamente não havia mais amostras de solo nesse teor, e todas as amostras de solo estavam acima de 3% de matéria orgânica, que eu particularmente considero que é um ponto interessante para ser alcançado, pensando em biota do solo. Muito bem. Com relação à saturação de bases, né, eles sempre procuraram trabalhar com uma saturação de bases boa, e acho que era isso o principal. Agora tem que mostrar para vocês as produtividades. Então, como a gente sabe, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma instabilidade climática e que nos induz uma variabilidade temporal da produtividade. Você observa que nós temos alguns anos, né, que sempre nos atrapalham bastante, como foi aqui o ano de 96, 97, depois repetiu 2004 e 2005, depois repetiu 2007, 2008, 2012, e agora nós voltamos para 2021, 2022, a patamares semelhantes ao que ocorreu em 2011, 12, 96, 97, e aqui 90, 91, que não está no gráfico. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e até a gente estava conversando com os agricultores sobre isso, né? Quando a gente tem um efeito El Niño, às vezes ele se estende até o ano seguinte, né? E isso a gente pode olhar aqui, ó, sempre está meio pareado. Então, assim, há uma preocupação que agora está chovendo muito, mas que em dezembro, janeiro e fevereiro nós possamos ter chuvas abaixo do normal por conta do efeito El Niño ainda estar atuando, com menos intensidade, mas ainda estar atuando. Quando a gente pega uma série histórica dessas aqui, a gente observa que é um fenômeno que realmente ocorre. Oxalá não seja tão intenso como esse último. Bom, quando vai para a cultura da soja, e olha que legal, né? Você vê um agricultor fazendo registros de dados desde 1965. Duas gerações de agricultores registrando dados, né? Você vê o pai e o filho, né? Isso é muito bonito.
E, de novo, a gente observa uma tendência de aumento da produtividade linear, né? Graças às práticas de manejo adotado, mas, mesmo assim, nós temos aqueles anos de déficit hídrico agudo e que foge da tendência de produtividade. Mas aqui nós já estamos falando aí, né, chegando perto de 4.000 quilos de soja por hectare, que é uma produtividade também muito interessante. Muito bem, aqui é um pouco da rotação de culturas que eles utilizam, né? Esquemas de rotação que eles testam lá, né? Soja, aveia, milho, trigo, soja, aveia preta, soja, aveia preta, milho, nabo, forrageiro antes do trigo, soja, triticale, soja, ervilhaca antes do milho. Isso é muito importante. Trigo, triticale mais ervilhaca, soja. Então, a presença da ervilhaca, o aumento da frequência da ervilhaca, realmente é muito importante para esses resultados. Claro que ele tem uma diversidade aqui de cultivos, né? Ele tem o trigo, tem a aveia preta, tem o centeio mais ervilhaca, vai muito bem, centeio mais nabo, e a presença do milho. Você observa que ele dividiu os talhões dele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 talhões. E nesses 7 talhões, ele tem 5 de soja e 2 de milho, né? Então, isso é muito importante para o aporte de matéria seca. Então, flutuou um pouco ao longo dos anos. Teve anos que ele apostou mais no milho, né? Outros anos que ele apostou aqui no ano de 1999 foi só soja, não teve milho, mas, de um modo geral, né? Ele teve anos que ele usou muito milho, como o ano de 2001. Então, ao longo do tempo, o que interessa é o aporte diversificado de resíduos. Muito bem. E aqui um pouco dos experimentos que ele fez, então, né? Então, o milho, em cima de diferentes plantas de cobertura, chama atenção aqui a média do pouseu. Foi muito alta, né? Já a aveia sendo adubação nitrogenada, certo? Isso aqui é importante. Não teve adubação nitrogenada. Então, o pousio, a imobilização foi pouca e o milho produziu bem. Na aveia, a imobilização foi forte e o milho sem nitrogênio produziu menos. Na aveia preta também. Já na ervilhaca, mesmo sem nitrogênio, foi o melhor rendimento. E o solo descoberto, é um solo com potencial grande, né? Deu 9 toneladas. Bom, essa é a propriedade do seu Francisco, e aqui a imagem como fica a ervilhaca no mês de setembro na propriedade dele. Realmente é uma propriedade assim que nos inspira muito. Bom, o que acharam da propriedade do seu Francisco Soulier? Ninguém comentou? Tá bem. Depois eu espero que vocês assistam novamente o vídeo aí, né? Para captar todos os detalhes, mas essa propriedade aí, o fato dele ter produzido a semente da ervilhaca esmeralda e ser um difusor das melhorias dessa ervilhaca em relação à ervilhaca comum, inspirou muitos outros agricultores a utilizar essa espécie, como eu vou mostrar a seguir. Então, agora, a próxima propriedade que a gente vai ver para completar a nossa jornada é do Rogério Pacheco. O Rogério Pacheco, então, a
propriedade dele é em Professor, licença. Carazinho. Opa, É, aí. o dado da outra propriedade ali não tem dados mais recentes, Não, aquela 2015. ali foi a apresentação que ele fez para nós numa Pessoa América, né? Mas a propriedade continua, eu sou amigo dele. A propriedade continua naquela mesma forma de manejo aí, com relação à produtividade, vem aumentando, mas o teor de matéria orgânica praticamente estabilizou ali nos 4, ele me reportou, acho que 2 Expo Direto atrás, de que o teor de matéria orgânica meio que estabilizou. Não continuou crescendo muito acima dos 4%. Ele estava preocupado com isso, mas eu disse para ele que 4% de matéria orgânica era um valor já muito interessante. E ele Ok? implementou alguma planta nova de cobertura, sabe dizer, ou continuou naquele mesmo esquema ali? Não, ele praticamente continuou no mesmo esquema. Ele não adicionou, por exemplo, um capim-sudão, etc. Basicamente, ele vem mantendo aquele esquema ali. Bom, vamos falar de outra propriedade. Essa aqui eu frequento com mais frequência, né? Que ela faz parte do projeto Aquários. Foi também preparada pelo próprio Rogério Pacheco, e o agrônomo que dá assistência para ele é o Fabiano Tabaldi, foi meu bolsista de iniciação científica, trabalhou no nosso projeto e fez mestrado conosco. Então, a área do seu Rogério Pacheco, ao total, ele cultiva 800 hectares, sendo que 400 hectares são terra própria e outros 400 são arrendamento. E ele cultiva soja, milho, trigo e aveia. A equipe dele é de 5 funcionários, então você vê que ele trabalha com uma equipe muito enxuta, né? E ele tem 2 sedes. Isso aí também é um fator que a gente tem que considerar. Quem arrenda a terra, muitas vezes não consegue ter áreas contíguas, né? E então obriga a toda uma logística diferente, todo um esforço muito grande, né, para fazer a gestão de áreas que estão fisicamente separadas. E o esquema de rotação que ele adota é trigo, soja, aveia, soja. Então, ele faz rotação de inverno, ele não repete o trigo, sempre há uma alternância, né? E, no caso, ele repete aveia, soja, e finalmente, né, a partir de 2014, ele introduziu a ervilhaca esmeralda por influência do Francisco Soulier, então as coisas estão conectadas, eu faço questão de mostrar a conexão que existe entre os agricultores, e ele passou a adotar a ervilhaca, milho, depois do milho, o nabo, e em cima do nabo ele entra com trigo. Então, esse é o esquema de rotação que o Rogério adota. Ele, ao entrar no projeto Aquários e também desenvolver a agricultura de precisão, ele sempre estava muito preocupado com a variabilidade espacial que existia na lavoura dele, né? Então, as primeiras questões eram como mapear esta variabilidade, entender quais são os fatores que estão ocasionando variabilidade e, finalmente, como intervir, seguindo o conceito de manejo sítio específico. Então, ele começou gradualmente a adotar tecnologias de agricultura de precisão. Uma das tecnologias mais importantes é o mapeamento da produtividade, e aqui nós estamos vendo uma colheita de soja, na qual está sendo gerado um mapa de produtividade. Infelizmente, nível de Brasil, apenas 5% dos agricultores brasileiros fazem mapa de colheita,
e isso contrasta muito com os americanos e com os argentinos, no qual 50% dos agricultores fazem mapa de colheita. Mas ele não ficou por aí, né? Ele também adquiriu da Yara Fertilizantes o N-Sensor. Esse é um sensor de biomassa que foi patenteado, desenvolvido na Alemanha, e você passa ele na lavoura de milho ou de trigo, e ele faz, através desse sensor aqui, um de cada lado, ele faz uma leitura do índice de vegetação, na verdade é um índice de vigor, e com base nesse índice de vigor, instantaneamente é aplicado a quantidade de nitrogênio de acordo com o índice de vigor. Então, aonde você tem milho ou trigo com menor índice de verde, vai uma dose maior de nitrogênio. Aonde você tem já um índice de verde considerado satisfatório, há uma racionalização no uso do nitrogênio. Então, ele adquiriu esse equipamento, eu particularmente tive a oportunidade de conhecer esse equipamento, né? Muito bem, eu fiz um treinamento na Alemanha, na sede da Yara de Pesquisas Agrícolas, para poder entender um pouco como funcionava e colaborar aí com os experimentos, né? Hoje a Yara não está dando mais muito enfoque para esse equipamento, mas toda a experiência que ela adquiriu ao longo de 20 anos, ela transformou isso numa plataforma digital e praticamente o mesmo serviço que esse sensor ele nos oferecia, hoje a gente obtém com imagens de satélite. Então, é o programa da Yara, né? E aqui nós temos um mapa de variabilidade do índice de vigor da lavoura. Então, nós tínhamos aqui regiões com índice de vigor muito alto, regiões com índice de vigor médio, regiões com índice de vigor fraco. Esse é o tipo de informação. Bom, então aqui ele começou a fazer o empilhamento de camadas, de layers, de informações, né, o cruzamento dessas informações, para entender que tipo de variabilidade que ele tinha. Então, aqui o N-Sensor, né, no estádio V8 do milho dele, nós tínhamos aqui, por exemplo, uma zona de alto vigor em V8 e depois o mapa de colheita confirmou que era uma zona de alta produtividade. Aqui nós tínhamos milho em V8 com menor vigor, nessas duas zonas em vermelho, e finalmente o mapa de colheita mostrou exatamente que essas áreas produziram menos. Então, de fato, aí V8, V10, existe uma relação muito grande entre o índice de vigor e o que a gente vai colher algum mês, né? Um mês e pouco adiante. Então, se é possível corrigir isso, o ideal era corrigir essa variabilidade, né? Então, a pergunta é como corrigir isso, né? Infelizmente, nessa safra aqui não foi possível, mas ele conhece aonde que houve variabilidade e agora ele pode intervir para que isso não se repita nos próximos anos. E é isso que ele fez. Mas ele ainda adotou um outro equipamento muito interessante, que é a condutividade elétrica do solo. Então, essa condutividade elétrica, nós temos a emissão de energia elétrica no solo, através de duas hastes aqui, que são as leituras mais superficiais, que a gente chama de leitura rasa, e nós temos essas duas hastes que fazem a leitura profunda. Então, a primeira coisa é assim, com o que se relaciona a condutividade elétrica do solo?
se relaciona com a umidade do solo, com a armazenagem de água do solo, se relaciona com a densidade, compactação do solo, se relaciona com a fertilidade do solo e se relaciona principalmente com a textura. Então, detalhando um pouco para vocês. Solos argilosos conduzem mais energia elétrica, eletricidade, do que solos arenosos. Solos úmidos conduzem mais eletricidade do que solos secos. Solos férteis conduzem mais eletricidade do que solos de baixa fertilidade. E, particularmente, o nosso grupo de pesquisa, aí nós encontramos uma relação bem interessante de condutividade elétrica com cálcio, com o teor de cálcio no solo. Mas o Pacheco, ele usou a condutividade elétrica para determinar a retenção de água no solo. Então, por exemplo, aqui uma área da lavoura dele, esses dois pretinhos são os carros, aqui passa uma estrada, né? E aqui você vê que a declividade é alta aqui, e aqui nós temos uma concentração, onde está em azul, de água. Inclusive, aqui ele usou duas estruturas físicas para reter a água que escoava na lavoura. A terceira está aqui, ó, para não prejudicar a estrada. Mas ele, sabendo que aqui é uma área de acúmulo de água e sabendo que aqui é uma área de drenagem, que tem pouca água armazenada, ele começa a ajustar o seu manejo. Onde que tem bastante água acumulada, ele pode botar uma população de plantas mais alta e aumentar o nitrogênio. Aonde ele tem uma área de drenagem, ele vai colocar uma população de milho mais baixa e controlar o nitrogênio também, porque o nitrogênio depende de água. Aqui está o mapa de condutividade elétrica da área dele. Você vê que tem uma variação importante. E, a partir daí, ele começou a estudar a variabilidade da área dele. Ele concentrou amostragens de solo nas áreas que ele considerava as de menor produtividade, que eram as mais problemáticas, e eu quero chamar a atenção para vocês também da preservação das APPs. Você veja que ele preserva muito mesmo as APPs da lavoura dele, uma propriedade que conserva muito os recursos naturais. Seguindo em frente, ele, com esse estudo detalhado, ele encontrou que as zonas que ele estava produzindo bem, a saturação de bases era 70%, e a relação cálcio e magnésio era 3:1, 3,2:1. Aonde ele estava colhendo mal, ele tinha uma saturação de base de 42%, a relação cálcio e magnésio estava estreita, estava abaixo de 2, e tinha deficiência de micronutrientes como boro, também enxofre. Então, sabendo que ele tinha níveis de fertilidade muito diferentes na área dele, ele passou a utilizar a taxa variável para corrigir esses problemas. Então, ele percebeu que ele tinha ambientes com problemas químicos e ambientes com baixa atividade biológica. Tinha locais com solo pouco estruturado, com baixa retenção de água, solos que tinham, regiões que tinham indícios de compactação e outras regiões que não tinham isso. Então, ele passou a ter um plano de manejo sítio específico. Esse manejo sítio específico, então, buscava o quê? Elevar o pH do solo e a saturação das bases, mantendo em equilíbrio os teores de cálcio, magnésio e potássio. Então, ele respeitou
cálcio de 40 a 60, magnésio de 10 a 15, com uma proporção de 3:1 de cálcio e magnésio, e potássio 3 a 5%. Aplicou calcário em taxa variável, como nós estamos vendo aqui, e aplicou fósforo no inverno, com uma semeadora de inverno. Então, aplicou correções de fósforo durante o inverno e utilizou taxa variável. Além disso, nas áreas mais problemáticas, ele associou adubação orgânica com cama de aviário em cima das plantas de cobertura. Mas ele só fez isso nas zonas mais problemáticas. Aqui ele usou 5 toneladas de cama de aviário associadas a plantas de cobertura. Do restante da área, ele não utilizou adubação orgânica. Em 2014, ele introduziu a ervilhaca esmeralda, que ele considera, então, uma ervilhaca melhorada, e a partir da introdução da ervilhaca esmeralda, ele passou a observar o aumento de minhocas na sua propriedade. E aqui ele usou as ferramentas que ele tinha disponível. Ele usou o N-Sensor em cima da ervilhaca, não para adubar o nitrogênio, apenas para saber se a ervilhaca estava fixando mais nitrogênio do que a ervilhaca comum. E o N-Sensor captou isso. O N-Sensor mostrou que a ervilhaca melhorada, a esmeralda, ela estava aportando mais nitrogênio do que a ervilhaca comum. E isso, para ele, foi uma informação muito preciosa. A partir daí, ele começou a observar a presença da ervilhaca. Esta mão que está aqui cumprimentando a minhoca é a minha mesmo, né? Então, essa propriedade eu visito ela no mínimo 3 a 4 vezes por ano e acompanho o trabalho que está sendo feito lá nos últimos 10 anos, né? Nós fizemos um mapa de variabilidade espacial de minhocas e nós chegamos a encontrar em alguns pontos 40 minhocas por metro quadrado, que é um número extremamente alto. O Francisco Soulier também reporta grande quantidade de minhoca na lavoura dele em Ronda Alta. Aqui está o Rogério Pacheco e o seu filho, que está fazendo agronomia na UPF, e aqui o nabo forrageiro, né? Veja só o comprimento da raiz desse nabo forrageiro consorciado com ervilhaca. Então, realmente, é uma condição excelente, né? Do ponto de vista físico. E aí ele foca muito em manter o estande de plantas e na qualidade de semeadura. Aqui vocês podem ver que ele busca uma equidistância de plantas de milho, né? E um estande de plantas bastante elevado. Finalmente, o milho ele é muito importante na propriedade para melhorar a estrutura do solo, dado a quantidade de raízes e dado o aporte de matéria seca. A sequência de manejo, né? Um pouco do manejo, nabo com ervilhaca, o momento da semeadura, a presença da ervilhaca, e o resultado que ele obteve, que é o mapa de colheita, né? Uma uniformidade muito grande do mapa de produtividade. Você vê que aquela variação espacial que existia, ele conseguiu diminuir muito,
uma concentração muito grande de hectares, com 220 a 240 sacos por hectare, 82 hectares de uma área de 135. Com isso, de sequeiro, ele obteve 220 sacos por hectare neste ano. E de soja, mapa também com uma grande uniformidade, uma grande concentração de produtividade de soja de 5.300, de 5.100 a 5.300, 50 hectares de soja nessa faixa, praticamente nada abaixo de 4.900 quilos e a média de 90 sacos. Com isso, ele obteve vários prêmios. Ele obteve primeiro lugar no concurso do POM Colheita Farta, pelo aumento da produtividade de soja que ele teve, e obteve também o terceiro lugar na Torre Leste, no concurso de produtividade, com 94,47 sacos, quando o Alexandre Seitz colheu 109. Então, obteve esses prêmios, o terceiro lugar no concurso. E aqui estamos juntos, né? Ele preparou esse slide, eu fiquei muito feliz aí, né? O Rogério Pacheco, nosso estudante que hoje é consultor dele, e eu que continuo acompanhando aí os trabalhos dele em buscar um solo de melhor qualidade. Essa aqui é a Estância Nova, e eu deixo o convite para vocês para buscarem na internet, no YouTube, coloquem produtor Rogério Pacheco Carazinho, que vocês vão encontrar vários vídeos da propriedade dele, e é uma propriedade assim que nos inspira em termos de um manejo de solo de alta qualidade. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês por hoje era isto aí. Eu agradeço muito a participação de vocês até este momento.